Você já sentiu que, por mais que tente avançar na vida, algo invisível te puxa para trás? Como se estivesse preso a correntes que você nem consegue ver, mas que te seguram no mesmo lugar. Talvez você já tenha tentado mudar, começou novos hábitos, tomou decisões diferentes, traçou metas ambiciosas, mas de alguma forma sempre volta ao ponto de partida. Como se estivesse andando em círculos, repetindo os mesmos erros, carregando os mesmos pesos. O problema não está no que você ainda não conquistou, mas no que você ainda não eliminou. A maioria das pessoas acredita que para mudar de vida basta adicionar coisas novas. Querem mais produtividade, mais dinheiro, mais disciplina, mais conhecimento, mas não percebem que o primeiro passo para uma transformação real não está no que você coloca para dentro da sua vida, mas no que você precisa remover. Imagine alguém tentando correr uma maratona enquanto carrega uma mochila cheia de pedras. Ele pode estar determinado, motivado e focado na linha de chegada. Mas se não largar o peso desnecessário, nunca conseguirá chegar lá. Os estoicos sabiam disso. A filosofia estoica não se trata apenas de aprender a ser forte, mas de eliminar tudo aquilo que te enfraquece. Marco Aurélio escreveu: se você quer progredir, aprenda primeiro a desapegar. Epicteto ensinava: não é a felicidade que nos escapa, mas nós que nos prendemos ao que nos faz sofrer. Sêneca alertava: a vida é curta, mas longa o suficiente para aqueles que sabem usá-la. Isso significa que muitas das suas dores e frustrações não vêm do que está faltando, mas do que você continua segurando. Agora, pare por um instante e olhe para a sua própria vida. Quantas coisas você continua carregando que já não fazem sentido? Quantos hábitos te enfraquecem? Quantos pensamentos te prendem ao passado? Quantas vezes você se preocupa com o que não pode controlar? E o pior, quantas dessas coisas você já sabe que deveria abandonar, mas ainda mantém por medo? Apego ou comodidade? Se você sente que está preso em um ciclo de frustração e estagnação, o problema pode não ser a falta de progresso, mas o excesso de bagagem desnecessária. E a chave para se libertar disso não é gritar para o mundo que você mudou, não é avisar ninguém, não é pedir permissão, não é justificar nada. O verdadeiro crescimento acontece em silêncio. Existem coisas que precisam ser eliminadas da sua vida sem explicação, pessoas das quais você precisa se afastar sem discutir, hábitos que precisam ser cortados sem aviso. Hoje, você vai descobrir 10 coisas que estão drenando sua energia e impedindo seu crescimento. Se você quer ter mais disciplina, mais clareza e mais paz, precisa começar a se livrar dessas amarras. Mas eu preciso te avisar. Essas verdades podem incomodar, porque no fundo você já sabe que precisa eliminá-las. Apenas ainda não teve coragem para fazer isso. Então, se você está pronto para abandonar os pesos invisíveis que te aprisionam e assumir o controle da sua vida, continue assistindo. História. Imagine um homem chamado Daniel. Ele tinha tudo para estar satisfeito com sua vida. Um trabalho estável, amigos para sair nos fins de semana, uma rotina aparentemente normal, mas por dentro ele se sentia esgotado, como se estivesse carregando um peso invisível todos os dias. Daniel acordava já sentindo um cansaço inexplicável. Mesmo antes de sair da cama, pegava o celular e começava a rolar o feed das redes sociais. Via pessoas postando fotos de viagens, mostrando conquistas, exibindo corpos perfeitos e sorrisos ensaiados. Cada postagem que via fazia com que ele se comparasse. Cada notificação que chegava roubava sua atenção. Cada comentário negativo que lia ficava ecoando em sua mente o dia inteiro. Ele percebia que estava sempre tentando se provar para os outros. Quando tomava uma decisão importante, sentia necessidade de explicar para os amigos e familiares, buscando aprovação. Quando alguém o criticava, ficava dias remoendo o que poderia ter respondido.
Ele se preocupava com o passado, temia o futuro e, no presente, vivia carregando um fardo emocional que ninguém via. Daniel estava preso, mas ele não sabia disso. Até que um dia, algo mudou. Durante uma conversa com um velho amigo, ele desabafou: "Sinto que minha vida está estagnada, como se algo estivesse me puxando para trás, mas não sei o que é." O amigo apenas sorriu e respondeu: "Você já tentou eliminar em vez de adicionar? Como assim? Você vive achando que precisa de mais disciplina, mais motivação, mais oportunidades, mas já parou para pensar no que precisa remover?" Essa pergunta ecoou na mente de Daniel. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez estivesse carregando pesos desnecessários e que antes de seguir em frente, precisava soltar o que não fazia mais sentido. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Não contou para ninguém, não fez promessas públicas, apenas começou a agir. No dia seguinte, ele desativou as notificações do celular. Pela primeira vez em anos, acordou sem pegar o telefone imediatamente. O silêncio foi desconfortável no começo, mas depois de um tempo, ele percebeu algo. Pela primeira vez, estava no controle da própria atenção. Nos dias seguintes, ele continuou eliminando silenciosamente tudo que o distraía e drenava sua energia. Parou de explicar suas decisões. Simplesmente fazia o que era melhor para ele. Se afastou de pessoas que apenas reclamavam da vida. Sem brigas, sem discussões. Apenas sumiu. Deixou de se preocupar com o passado. Aceitou que algumas coisas não podiam ser mudadas. Eliminou o medo do julgamento alheio. Parou de buscar validação externa e começou a confiar mais em si mesmo. Com o passar dos meses, Daniel começou a se sentir diferente. Mais leve, mais focado, mais forte. Não foi um processo fácil, mas foi libertador. E então, um dia, ele percebeu. Aquela sensação de estagnação que o acompanhava há anos havia desaparecido. A lição que Daniel aprendeu e que os estoicos já sabiam há milênios é simples. O que te prende não é a falta de algo novo, mas o excesso de coisas que já não fazem sentido na sua vida. Se você quer avançar, precisa remover, cortar, eliminar silenciosamente. Agora que você entende essa lógica, nos próximos tópicos, vamos falar sobre as 10 coisas que você deve eliminar da sua vida para finalmente se libertar. Lições. Depois que Daniel começou a mudar sua vida, ele percebeu algo curioso. Toda vez que tentava fazer algo novo, as pessoas ao seu redor questionavam suas escolhas. Por que você não está mais saindo conosco? Por que você parou de usar redes sociais? Por que você está tão diferente? A princípio, ele se sentia obrigado a explicar. Tentava justificar seus novos hábitos, dar razões lógicas para suas mudanças. Mas toda vez que explicava, recebia resistência. Nossa, que exagero! Para que tudo isso? Você não precisa ser tão radical. Está achando que é melhor que os outros. Agora, foi aí que ele percebeu. Quanto mais você tenta justificar sua transformação, mais as pessoas tentam te puxar de volta. Os estoicos entenderam essa verdade há muito tempo. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, para ser chamado de louco. A realidade é que as pessoas não gostam de ver alguém mudando porque isso as faz perceber que elas mesmas estão estagnadas. Se você quer eliminar algo da sua vida, faça isso em silêncio. Você não precisa explicar por que decidiu mudar. Você não precisa convencer ninguém de que sua escolha é certa. Você não deve satisfação a ninguém sobre sua jornada. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro sábio não fala, ele age. Marco Aurélio escreveu: a melhor resposta a um tolo é o silêncio. Daniel percebeu isso na prática. Um dia, ele simplesmente parou de tentar se justificar. Se não queria sair, dizia apenas: não posso hoje, sem mais explicações. Se alguém perguntava sobre suas novas atitudes, respondia com um sorriso e mudava de assunto. Se criticavam sua mudança, ele apenas seguia sua vida. E algo inesperado aconteceu.
As pessoas pararam de questioná-lo. Ele entendeu que quando você se explica demais, dá aos outros o poder de opinar sobre sua vida. Mas quando você age com firmeza e silêncio, as pessoas simplesmente aceitam. Os estoicos chamavam isso de autoridade interna. Se você quer mudar sua vida, elimine a necessidade de explicação. Não avise, não justifique, não peça permissão, apenas mude. Agora que você entendeu isso, vamos para o próximo peso que você precisa eliminar: a busca por aprovação. Daniel achava que estava no controle da própria vida, mas percebeu que, no fundo, sempre buscou a aprovação dos outros. Ele se preocupava com o que os amigos pensavam. Ele hesitava em tomar decisões por medo do julgamento. Ele evitava ser autêntico para não desagradar ninguém. Isso te parece familiar? A maioria das pessoas vive assim. Desde pequenos, somos condicionados a buscar validação externa. Aprendemos que precisamos da aprovação dos pais, dos professores, dos colegas de trabalho, da sociedade. Mas os estoicos entenderam um princípio essencial: quanto mais você precisa da aprovação dos outros, mais prisioneiro você se torna. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, não da opinião dos outros. O que acontece quando você vive para agradar? Você abre mão das suas próprias vontades. Você sente ansiedade antes de tomar qualquer decisão. Você se sente pressionado a seguir padrões que nem acredita. O problema é que buscar aprovação é um jogo impossível de vencer. Sempre haverá alguém que não concorda com o que você faz. Sempre haverá críticas, comentários, julgamentos. Daniel percebeu isso quando decidiu mudar sua rotina e parar de sair tanto para festas. No início, seus amigos zombaram. Agora virou monge? Deixa de ser chato, cara. Você acha que é melhor que a gente? Ele sentiu vontade de ceder. Mas então se fez uma pergunta simples: eu quero essa vida para mim ou estou apenas tentando ser aceito? A resposta foi óbvia. Ele estava vivendo para os outros. Foi nesse momento que ele decidiu parar. Ele começou a tomar decisões pensando apenas no que era melhor para ele. Ele parou de explicar suas escolhas. Ele percebeu que quem realmente respeita você, aceita suas mudanças. Quem não respeita, tenta te puxar para trás. Quando você elimina a busca por aprovação, você ganha algo muito maior: liberdade. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência emocional. Epicteto dizia: se você se importa com a opinião dos outros, será sempre escravo deles. Se você quer viver de acordo com seus próprios princípios, pare de buscar aceitação. As pessoas podem julgar, criticar e questionar, mas no final, elas não vivem a sua vida. Só você pode fazer isso. Agora que você entendeu isso, vamos para o próximo peso que você precisa eliminar: o medo do conflito. Daniel sempre evitou confrontos. Ele cedia para manter a paz, dizia sim quando queria dizer não, evitava conversas difíceis e aceitava situações que o incomodavam apenas para não criar atrito. Mas ele não percebia que, ao fugir do conflito, estava traindo a si mesmo. Toda vez que engolia suas vontades para agradar os outros, ele se sentia pequeno. Cada vez que aceitava algo que não queria, perdia um pouco do respeito por si mesmo. Você já fez isso? Quantas vezes você já aceitou convites que não queria? Quantas vezes deixou de expressar sua opinião por medo do que os outros pensariam? Quantas vezes ficou em silêncio quando deveria ter se imposto? Os estoicos acreditavam que o medo do conflito era um sinal de fraqueza interior. Sêneca dizia: se você deseja agradar a todos, acabará não agradando ninguém, nem a si mesmo. O que acontece quando você evita conflitos? Você se torna alguém fácil de manipular. As pessoas te tratam como querem, porque sabem que você nunca reage. Você cria rancor e ressentimento, pois está sempre cedendo. E o pior, quando você não se impõe, os outros perdem o respeito por você.
Mas os estoicos ensinavam uma abordagem diferente. Eles não defendiam explosões de raiva ou discussões sem propósito. Eles ensinavam a lidar com conflitos de forma racional, sem emoção excessiva. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. O segredo não é evitar o conflito, mas aprender a enfrentá-lo com inteligência. Daniel percebeu isso quando precisou cortar um amigo tóxico de sua vida. Esse amigo sempre fazia comentários negativos, zombava de suas mudanças e tentava convencê-lo a voltar aos velhos hábitos. Antes, Daniel simplesmente aceitava, sorria e tentava evitar confronto. Mas dessa vez, ele decidiu agir diferente. Ele não brigou, não gritou, não fez drama. Ele simplesmente se afastou, parou de responder mensagens, recusou convites e seguiu sua vida sem dar explicações. E sabe o que aconteceu? A relação naturalmente se desfez, sem gritos, sem brigas, sem desgastes emocionais. Se você quer ser respeitado, precisa estar disposto a enfrentar desconfortos. Dizer não pode ser difícil no começo. Cortar pessoas pode parecer cruel, mas manter relações que te sugam é ainda pior. Os estoicos acreditavam que a paz interior vem quando você aprende a se posicionar sem medo das consequências. Então, se algo não te faz bem, silencie sua presença. Não precisa de discursos, não precisa de confrontos desnecessários. Apenas vá embora. Agora que você entendeu isso, vamos para o próximo peso que você precisa eliminar: o hábito de reclamar. Você já percebeu como algumas pessoas passam o dia inteiro reclamando? Elas sempre têm algo para criticar: o governo, o trânsito, o chefe, o clima, a família, a própria vida. Mas no final, nada muda. O mundo continua o mesmo e elas continuam presas no mesmo ciclo de frustração. Agora pense, você já viu alguém reclamar e, de repente, sua vida melhorar? Os estoicos sabiam que reclamar não muda nada, só te torna mais fraco. Marco Aurélio escreveu: ou suporte o que não pode mudar, ou mude o que está ao seu alcance. Qualquer outra coisa é perda de tempo. Daniel percebeu isso da pior forma. Ele tinha o hábito de reclamar do trabalho, dos amigos que não o valorizavam, do fato de nunca ter tempo para si mesmo. Ele sempre se via como vítima das circunstâncias. Até que um dia, durante uma conversa, um colega mais velho lhe disse algo que ele nunca esqueceu. Você já percebeu que as pessoas que mais reclamam são as que menos fazem alguma coisa para mudar? Aquilo ficou na cabeça de Daniel. Pela primeira vez, ele começou a observar o próprio comportamento e percebeu que sempre que algo dava errado, sua reação automática era reclamar. Mas ele raramente tomava uma atitude real para resolver o problema. E esse é o verdadeiro perigo do hábito da reclamação. Ele te dá a ilusão de que está fazendo algo, quando na verdade você está apenas desperdiçando energia. Os estoicos tinham um princípio simples: se algo pode ser mudado, mude. Se não pode ser mudado, aceite e siga em frente. Qualquer outra reação é perda de tempo. Foi nesse momento que Daniel decidiu fazer um experimento: passar uma semana sem reclamar. Nos primeiros dias foi difícil. Ele se pegava querendo murmurar sobre o trânsito, sobre uma mensagem ignorada, sobre um problema no trabalho. Mas toda vez que sentia essa vontade, ele parava e perguntava a si mesmo: eu posso mudar isso agora? Se sim, o que vou fazer? Se não, por que estou gastando energia com isso? No final da semana, algo incrível aconteceu. Ele percebeu que se sentia mais leve, mais produtivo e muito mais forte mentalmente. Reclamar não muda nada, ação muda. Se você quer eliminar esse peso da sua vida, experimente um desafio estoico. Passe 24 horas sem reclamar. Sempre que sentir vontade de murmurar, transforme esse impulso em uma ação. Os estoicos não perdiam tempo se lamentando.
Eles faziam o que precisava ser feito. E agora que você entende isso, está na hora de eliminar outro peso invisível: as pessoas que drenam sua energia. Nem todos ao seu redor querem ver você crescer. Algumas pessoas sugam sua energia sem que você perceba. Elas não atacam diretamente, mas te prendem sutilmente em um ciclo de negatividade, mediocridade e distração. Você já sentiu que, depois de passar tempo com certas pessoas, fica esgotado? Elas sempre reclamam da vida, mas nunca fazem nada para mudar. Elas criticam suas ambições e tentam te convencer de que é impossível. Elas fazem piadas sobre seus sonhos para te manter no mesmo nível que elas. Os estoicos sabiam que o ambiente molda o homem. Sêneca dizia: evite aqueles que te tornam pior. Daniel percebeu isso de forma brutal quando decidiu mudar sua rotina. Ele queria acordar mais cedo, ler mais, se exercitar e focar no próprio crescimento. Mas ao invés de incentivo, tudo que ele recebeu foram comentários sarcásticos de alguns amigos. Nossa, agora virou o guru da produtividade? Para que tanto esforço? Aproveita a vida. Você acha mesmo que isso vai te levar a algum lugar? No começo, ele ria junto, mas, com o tempo, percebeu que toda vez que estava com essas pessoas, sua motivação caía. Ele começava a duvidar de si mesmo, a procrastinar, a perder o foco, até que um dia ele entendeu uma verdade dolorosa. Nem todo mundo que está ao seu lado quer te ver vencer. E foi aí que tomou uma decisão estoica. Parou de discutir, parou de tentar convencer, simplesmente se afastou. Mas como eliminar essas pessoas da sua vida? Os estoicos ensinavam que você não precisa brigar, nem cortar laços de forma dramática. Apenas silencie sua presença. Responda menos. Recuse convites. Direcione sua energia para pessoas que realmente te inspiram. O afastamento natural faz com que as relações fracas se desfaçam por si mesmas. E o mais interessante, com o tempo, Daniel percebeu que novas pessoas começaram a aparecer em sua vida. Pessoas que pensavam como ele, que buscavam evolução, que compartilhavam sua mentalidade. Se você quer mudar de vida, precisa estar cercado de pessoas que te impulsionam, não que te atrasam. Agora que você entendeu isso, está na hora de eliminar outro peso invisível: a dependência em motivação. Se você ainda espera sentir vontade para agir, está vivendo como um escravo da própria mente. A maioria das pessoas acha que precisa estar motivada para começar algo. Quando eu estiver inspirado, vou estudar. Quando eu estiver animado, começo a treinar. Quando eu tiver disposição, vou mudar de vida. Mas os dias passam, as semanas passam, os meses passam e nada acontece. Os estoicos sabiam que esperar motivação era um erro fatal. Epicteto ensinava: se você quer ser forte, haja. A ação vem antes da vontade, não depois. E essa é a verdade que ninguém te conta. Você não precisa estar motivado para agir. Você precisa agir para gerar motivação. Daniel percebeu isso quando decidiu adotar novos hábitos. Ele queria acordar mais cedo, treinar todos os dias e aprender algo novo. Nos primeiros dias, ele estava animado. Mas bastou a primeira manhã fria, a primeira noite mal dormida, a primeira semana difícil, e ele começou a falhar. Sua mente dizia: só hoje eu posso pular o treino. Estou cansado, amanhã eu faço. Afinal, ninguém está me cobrando mesmo. E foi aí que ele percebeu: se continuasse esperando motivação, nunca sairia do lugar. Então, ele tomou uma decisão: seguir a disciplina, não a vontade momentânea. Os estoicos chamavam isso de autodisciplina. Fazer o que precisa ser feito, independentemente de como você se sente. Marco Aurélio escreveu: ao acordar, diga a si mesmo: hoje eu farei o que é necessário, não o que é fácil. Mas como eliminar essa dependência de motivação? 1. Pare de confiar no que sente. Seu cérebro sempre buscará o caminho mais confortável. Ignore a vontade de procrastinar e simplesmente execute. 2.
Crie rotinas automáticas. Se você decidir todos os dias se vai agir ou não, vai perder a batalha. Estabeleça hábitos fixos, como um sistema que funcione independentemente do seu humor. 3. Haja primeiro. Pense depois. Nos dias difíceis, em vez de negociar consigo mesmo, simplesmente faça. Quer treinar? Vá para a academia sem pensar. Quer estudar? Abra o livro sem questionar. A mente pode até reclamar, mas o corpo já estará em movimento. E foi isso que Daniel fez. Dias em que não queria treinar, ele apenas calçava o tênis e saía de casa. Nos dias em que não queria estudar, ele apenas abria o livro. Nos dias em que não queria agir, ele simplesmente começava. E um dia percebeu algo incrível. Ele não precisava mais de motivação. Se você quer mudar sua vida, pare de esperar. Haja primeiro. O resto vem depois. Agora que você entendeu isso, vamos para o próximo peso que você precisa eliminar. O apego ao passado. Você já se pegou revivendo momentos que já passaram? Pensando no que poderia ter feito diferente, remoendo erros, se culpando por decisões antigas? Se isso acontece com você, saiba que está desperdiçando uma das coisas mais valiosas que possui: seu presente. A verdade é que o passado é uma prisão para aqueles que se recusam a seguir em frente. Os estoicos sabiam que reviver o que já passou não muda absolutamente nada. Apenas te mantém preso a algo que não pode ser alterado. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre o presente, mas nenhum poder sobre o passado. Então por que desperdiçá-lo? Daniel entendia isso na teoria, mas na prática era diferente. Ele vivia carregando arrependimentos, um relacionamento que não deu certo, uma oportunidade que desperdiçou. Um erro que cometeu anos atrás e que ainda pesava na sua consciência. Toda vez que sua mente voltava a esses momentos, ele sentia culpa, frustração e um vazio que parecia não ter solução. Mas um dia, ele percebeu algo. Toda vez que pensava no passado, ele parava de viver o presente. Os estoicos ensinavam que o passado deve ser tratado como um professor, não como uma sentença de prisão. Se algo deu errado, aprenda a lição e siga em frente. Se alguém te feriu, aceite que já aconteceu e liberte-se. Se você falhou, use isso como combustível para agir melhor agora. Sêneca dizia: a vida é como um rio. Se você tentar segurá-la, ela escapa pelos dedos. Apenas siga o fluxo. Mas como eliminar esse apego ao passado? Sempre que sua mente reviver um erro, pergunte-se: eu posso mudar isso agora? Se a resposta for não, pare de pensar nisso. Se a resposta for sim, então haja imediatamente para corrigir. 2. Escreva o que você aprendeu com essa experiência. Transforme sua dor em sabedoria. Veja sua história como um treinamento, não como um fardo. 3. Concentre-se no que pode ser feito hoje. Cada vez que sua mente viajar para o passado, traga-a de volta ao presente. Foi isso que Daniel começou a fazer. Toda vez que um pensamento negativo do passado surgia, ele imediatamente redirecionava sua atenção para algo útil. E com o tempo, ele percebeu que os fantasmas do passado perderam o poder sobre ele. O passado sempre vai estar lá, mas a questão é: você vai continuar vivendo nele ou vai seguir em frente? Você já se pegou adiando algo importante porque sente que ainda não está pronto? Talvez você queira começar um novo hábito, iniciar um projeto ou mudar sua vida, mas algo dentro de você diz: ainda não é o momento certo. Eu preciso me preparar melhor antes de começar. Quando as condições estiverem ideais, eu faço. Mas os dias passam, as semanas passam, os meses passam e o momento perfeito nunca chega. Os estoicos sabiam que essa espera é uma ilusão. Marco Aurélio escreveu: você age como se tivesse 1000 anos para viver, mas a verdade é que sua vida está escapando agora, a cada momento que você desperdiça esperando. Daniel passou anos preso nesse ciclo. Ele queria mudar de carreira, mas sempre encontrava uma desculpa. Vou esperar ter mais experiência. Preciso juntar mais dinheiro primeiro.
Quando eu estiver totalmente preparado, eu começo. Mas toda vez que sentia que estava perto de agir, aparecia uma nova dúvida, um novo obstáculo, uma nova desculpa. Ele percebeu que não era falta de oportunidade, era medo disfarçado de prudência. Esperar o momento perfeito é apenas uma forma sofisticada de procrastinação. Mas como eliminar esse hábito? 1. Tome uma decisão imediata. Se há algo que você quer fazer, comece agora, mesmo que de forma imperfeita. O aprendizado vem com a prática, não com a espera. 2. Faça o que pode com o que tem. Se você está esperando as condições ideais, vai esperar para sempre. Trabalhe com o que tem agora e ajuste o caminho conforme avança. 3. Pare de querer garantias. Os estoicos ensinavam que nada na vida é certo. Se você busca segurança total antes de agir, nunca sairá do lugar. Foi isso que Daniel fez. Ele parou de planejar infinitamente e começou passos todos os dias. E então percebeu algo poderoso. A motivação não vem antes da ação. Ela surge depois que você começa. Se você está esperando o momento certo, pare agora. O único tempo que você tem é hoje. A maioria das pessoas passa a vida tentando adicionar mais coisas, mais conhecimento, mais dinheiro, mais motivação, mais disciplina, mas poucas percebem que o verdadeiro progresso começa com a eliminação. Não é sobre o que você precisa ter a mais, mas sobre o que você precisa deixar para trás. Se você acompanhou até aqui, percebeu que existem coisas que te prendem e que precisam ser eliminadas em silêncio. Agora, você tem duas escolhas. 1. Ignorar esse conhecimento, continuar carregando os mesmos pesos e seguir vivendo no mesmo ciclo. 2. Começar a cortar, um por um, esses hábitos e comportamentos que drenam sua energia e impedem seu crescimento. Mas lembre-se, eliminação não significa explosão, não significa avisar ao mundo que você vai mudar. Os estoicos ensinavam que transformação verdadeira acontece na ação, não na explicação. Se algo não te fortalece, corte. Se alguém te enfraquece, silencie sua presença. Se um hábito te prende, abandone-o sem aviso. Você não precisa gritar ao mundo que está mudando. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa agir. Agora, eu tenho um desafio para você. Comente aqui embaixo qual dessas 10 coisas você vai eliminar primeiro. E mais importante, coloque essa decisão em prática hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse para você. Próximo passo. Se você quer saber como os estoicos treinavam sua mente para manter a disciplina e nunca voltar atrás, assista ao próximo vídeo. Sua transformação começa agora.